Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus dirigiu tudo para que a Ana oferecesse, entregasse o seu Samuel. Deus precisava de uma pessoa consagrada totalmente a Ele para que Ele pudesse usar. Eu me lembro daquela fala, acredito eu, que é atribuída ao Spurgeon, que disse: o mundo ainda está para ver o que pode fazer um homem totalmente entregue nas mãos do Senhor. E lá dos Estados Unidos, um jovem ouviu aquilo e disse: eu vou ser este homem. Moody, Dwight Lyman Moody. Moody foi um grande evangelista. Durante a vida ele evangelizou muita gente. Por onde ele passava, ele falava do seu Senhor Jesus. E alguém descreveu Moody como um gigante que pôs um pé na Europa, na Inglaterra, outro pé nos Estados Unidos e sacudiu o mundo. Foi um grande evangelista. O Moody queria ser aquele homem totalmente dedicado ao Senhor. E em determinada ocasião, um jornal secular dos Estados Unidos resolveu designar um repórter para acompanhar o Moody numa campanha, numa cruzada que o Moody faria em determinada cidade. Ele era muito interessante, vivia uma vida muito simples, ele era muito pobre quando nasceu e viveu a vida inteira de forma muito simples, sempre dedicado às coisas de Deus, à oração, e ele aceitou que aquele repórter o acompanhasse, desde que não interferisse na vida diária dele. O repórter estava com ele, com o Moody o tempo todo, acompanhando quando dormia, acordava, e durante o dia, seus momentos de devoção, o repórter estava lá, acompanhando, e foi designado por aquele grande jornal para fazer uma reportagem para descobrir qual era o segredo da vida do Moody. E então acompanhou em tudo que pessoalmente o Moody fazia, nas pregações, nos estádios, nos grandes eventos, e em tudo ele acompanhou e ficou muito impressionado com aquilo. No final ele fez uma reportagem, resumo, e disse: eu não vi nada de digno de nota, nada excepcional na vida desse homem. É um homem completamente normal, não vi nada de excepcional na vida deste homem. E escreveu. Quando o Moody pegou aquela reportagem e leu, ele levantou os olhos para o céu e disse: Senhor, graças a Deus, obrigado, Senhor. Não tem nada de excepcional, era Deus que fazia tudo através do Moody, não era ele. Ele era um homem totalmente entregue nas mãos do Senhor. Mas na Bíblia nós encontramos o Samuel assim também, desde cedo. Samuel não aprendeu a brincar com as crianças, jogar bola e se divertir, brigar com as crianças, depois na juventude namorar. Ele não teve nada disso. O Samuel foi um homem totalmente dedicado ao Senhor e Deus precisava disto, que ele se separasse do mundo. E a maneira que Deus encontrou foi dirigir as circunstâncias para que uma mulher angustiada, desesperada, humilhada por não ter filhos, pudesse fazer um voto louco. O voto de Ana foi louco. Ela estava tão desesperada que pediu a Deus: Senhor, se o Senhor tirar o meu vitupério, a minha vergonha, e me der um filho, eu vou entregar, vou consagrar esse filho totalmente ao Senhor. Eu quero só ter essa alegria de ser mãe e dar à luz um filho. E o Senhor concedeu o que ela pediu, deu um filho a ela e ela cumpriu. Falou com o marido, o Eucana, que também já tinha outros filhos de outra mulher, a Penina. Mas ele entendeu
a situação da Ana, a angústia que ela passava quando ela teve o filho Samuel, esperou desmamar e disse: agora vamos levá-lo e entregá-lo ao Senhor, consagrando totalmente a Deus, entregando ao sacerdote Eli. Isso era muito comum naquela época, dedicar um filho, entregar um filho, matar um filho, oferecer um filho em sacrifício a Deus. Essas coisas eram conhecidas naquela época. Inclusive o próprio Deus pediu ao Abraão que entregasse o seu filho Isaque, uma história bem conhecida. E a Ana fez aquilo, entregou seu filho. Chegou lá: sacerdote, o senhor se lembra daquela mulher que o senhor teve por embriagada, estava orando na angústia no meu coração, eu estava pedindo esse filho, agora o senhor me deu e eu vou cumprir o meu voto, eu estou aqui para entregar ao senhor esse filho. Um velho, ele já devia ter quase 90 anos nessa época. Para que vai querer uma criança nova, recém-nascida, ou que tenha 2 anos? Um velho vai receber uma criança para cuidar de uma criança? Mas o sacerdote Eli sabia muito bem a importância de um voto a Deus. Voto é para ser cumprido. Ela fez um voto de entregar o filho e estava entregando. Agora o Eli fazia o que quisesse fazer daquela criança. Mas logo ele percebeu que era vantagem para ele ter uma criança que pudesse ser criada de forma obediente. Designou certamente alguma mulher da família para cuidar daquela criança, mas ele se apegou àquele netinho, talvez até bisneto, a idade dele. O velho Eli se apegou àquela criança, era muito amoroso, dedicado, submisso, serviçal, estava sempre ao lado para ajudar. O que a Bíblia descreve do sacerdote Eli é que ele era gordo, pesadão, e o Samuel ajudava em tudo. Ele pedia: ô meu filho, pega aquela pedra ali para mim, pega aquele garfo ali, pegue aquela ferramenta, aquela tenaz ali para mim, vai lá e puxa aquela cortina ali, fecha aquela janela lá, abre a porta aqui. E o Samuel fazia aquilo com gosto, com alegria, e era uma criança diferente. Consagrado a Deus, longe dos pais, era uma criança diferente, totalmente obediente. E o sacerdote começou a pegar gosto por aquela vida, mas ele não sabia nem de longe que aquele menino estava cumprindo um plano de Deus. O texto da Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 25, que o Senhor queria matar os filhos de Eli, porque eles só faziam coisas erradas, envergonhavam o Senhor, abusavam das mulheres e cometiam pecados de sacrilégio contra as coisas sagradas de Deus, e o Senhor queria matá-los. Mas Deus precisa ficar esperando assim? Deus não tem poder de matar na mesma hora. Mas se Deus matasse aqueles filhos do Eli, não haveria ninguém para ocupar o lugar. Então Deus esperou. A Bíblia diz que Deus já queria matar o Ofni e Finéias, mas esperou Samuel crescer. Então, versículo 26 diz que o jovem, agora já era jovem, Samuel, crescia em estatura e no favor de Deus e dos homens. Aí chegou a hora, o Samuel devia ser jovem e Deus mandou um profeta avisar o sacerdote Eli do que ele haveria de fazer. E o capítulo 3 começa dizendo que Samuel servia ao Senhor. Na época, as visões e revelações de Deus eram muito raras, mas o Senhor começou a falar com o Samuel, começou a se revelar a ele à noite, como se fosse sonho, começou a chamar o Samuel e revelar a ele.
Antes, Deus tinha usado um outro profeta, um homem de Deus de longe, que veio a Eli e disse tudo que Deus faria. Depois Deus confirmou tudo ao Samuel e começou a usar o Samuel, e o capítulo 3 diz que o Senhor continuou a aparecer ali em Siló, se revelando a Samuel, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus se revelava ao Samuel. Samuel começou a ser treinado. Primeiro, ele foi educado e discipulado nas coisas de Deus. Aprendeu a obedecer, que é o mais importante. Aprendeu os princípios da lei, andando junto com o sacerdote Eli. Depois aprendeu a ouvir a voz de Deus. O Senhor estava como que completando o chamado de Samuel. Deus quer completar a sua vida também, minha irmã. Ele trouxe você de onde estava. Ele ensinou os princípios elementares da doutrina cristã. Deus deu a você tempo para ler a Bíblia e aprender. Deus tem dado a você revelações, oportunidades de conhecer a Deus, tempo para orar. Deus quer preparar você. E o que você está fazendo? Você está se colocando à disposição para obedecer, servir ao Senhor, ir para onde tem que ir? Pois é. Meu irmão, pense nisso. Deus está querendo preparar você. Ele não matou você ainda, ele não levou você ainda, porque ele tem um plano, um projeto para cumprir na sua vida. Mas você quer que ele cumpra? O Samuel quis. Foi consagrado desde pequeno para atender os propósitos de Deus, obedecendo. Ele foi discipulado desde o princípio. Você está discipulando alguém? Ensinando, encaminhando, seja um filho, seja um neto, seja um crente novo, um discípulo, ou mesmo procurando um crente afastado, enfraquecido, para colar com ele e ver o crescimento dele. Você está nessa direção? Deus quer que você faça isto. O Samuel é um exemplo para nós de como Deus investiu numa pessoa. Invista em alguém, ame, gaste tempo orando, conversando das coisas de Deus, falando dos princípios da palavra de Deus para aquela pessoa. Invista em alguém, discipulando aquele alguém. É o que Deus quer para você valorizar a sua missão aqui na terra. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã.